As melhores histórias merecem ser recontadas. Quando alguém desaparece, uma legião de pessoas fica desolada. Por isso, é comum que amigos e familiares queiram manter a esperança viva pelo maior tempo possível, até que possam finalmente encontrar algum tipo de conclusão. Mas, às vezes, o desfecho que recebem é bom demais para ser verdade. Em 13 de junho de 1994, Nicholas Barclay, de 13 anos, estava jogando basquete com amigos perto de sua casa, em San Antonio, Texas, Estados Unidos. Quando o jogo acabou, ele usou um telefone público para pedir uma carona, mas seu irmão, Jason, recusou, dizendo a Nicholas que ele teria que ir andando. Só que ele não voltou para casa naquele dia. Nicholas não era exatamente o garoto de 13 anos mais fácil de criar. Ele e sua mãe Beverly tinham um relacionamento difícil. Ele tinha problemas na escola regularmente e sua reputação o impedia de sair com mais do que algumas crianças. De acordo com as pessoas mais próximas, ele frequentemente brigava com seus pais e professores e muitas vezes agia agressivamente contra os que o rodeavam. O garoto se meteu em tantos problemas que teve uma audiência marcada no tribunal devido ao seu comportamento perturbador. Mal sabia sua família, no entanto, que Nicholas nunca chegaria à audiência. Nicholas tinha o costume de fugir de casa, geralmente apenas por um dia de cada vez. Ele também deveria comparecer ao tribunal em 14 de junho, de modo que a polícia presumiu que ele havia fugido para evitá-lo. Quando ficou claro que Nicholas não voltaria para casa tão cedo, a investigação finalmente decolou. A polícia presumiu que seria fácil encontrá-lo em uma grande multidão, porque ele foi visto pela última vez usando calças roxas e uma bolsa escolar rosa brilhante. Mas conforme a busca prosseguia, eles perceberam que Nicholas estava mais longe do que eles acreditavam. Sua mãe, Beverly Dollarhide, acreditava que seu filho pudesse ter pegado carona com um estranho, já que não tinha medo de ninguém. Uma coisa que a polícia achou estranho foi cerca de 3 meses depois. O irmão mais velho de Nicholas, Jason, fez uma ligação para a polícia informando que Nicholas estava invadindo sua garagem. Mas quando a polícia chegou, eles não encontraram nenhuma tentativa de entrada forçada e que Nicholas deve ter fugido quando ele percebeu que foi visto. Quando a polícia fez uma busca na vizinhança, não encontrou sinais de Nicholas estar lá e acreditaram que Jason pudesse estar mentindo. A pergunta que deixou a polícia confusa foi: por que ele mentiria sobre algo assim? Meses se passaram e ainda não havia sinal de Nicholas Barclay. Eventualmente, aqueles meses se transformaram em anos e a família Barclay parecia ter chegado ao ponto de perder as esperanças de que o veria novamente. No entanto, em outubro de 1997, 3 anos depois do desaparecimento de Nicholas, a polícia de San Antonio recebeu uma ligação que nunca pensou que receberia. Um homem que trabalhava em um centro juvenil em Linares, na Espanha, afirmou que Nicholas Barclay estava sob seus cuidados e que ele estava vivo e com saúde. A explicação era que ele havia sido sequestrado e levado para uma quadrilha dirigida por altos oficiais militares europeus, mas conseguiu escapar. A polícia explicou que ele havia sofrido muito nos últimos 3 anos, foi submetido a experiências e forçado a falar apenas em francês. Assim que a polícia deu a notícia à família, sua irmã, Carrie, imediatamente pegou um avião para a Espanha para identificá-lo. Chocado e nervoso quando sua irmã chegou, Nicholas recusou-se a sair da sala. Ele temia que ela não o reconhecesse e o obrigasse a ficar na Espanha. No entanto, com um boné de beisebol e óculos de sol, sua irmã ainda o identificou como seu irmão.
Por mais de uma hora, Carrie e Nicholas ficaram sentados juntos, olhando fotos antigas da família, tentando obter uma resposta emocional dele, enquanto ela ouvia que ele havia perdido quase toda a memória de sua vida anterior. Com o passar do tempo, parecia que sua memória estava voltando. Apesar de saber algumas coisas, Nicholas estava extremamente quieto. Sua irmã não foi afetada por isso e presumiu que era por causa dos anos difíceis que ele suportou. O passo final, antes que Nicholas pudesse retornar para sua família, amigos e a vida antiga, era ter certeza de que ele era realmente quem dizia ser. A polícia arranjou fotos da família que ele nunca tinha visto antes, mas tirou de pessoas que ele conhecia e teve que identificar quem eram. Cometendo apenas um pequeno erro, Nicholas foi colocado em um voo de volta para casa para se reconectar com sua família. É compreensível que um evento tão traumático mudasse uma pessoa, mas a mãe do menino notou imediatamente algumas coisas. O cabelo e a cor dos olhos eram estranhamente diferentes. Nicholas alegou que seus raptores tingiram seu cabelo e mudaram a cor de seus olhos com medicamentos para esconder sua identidade. Aquilo tudo era muito estranho. As perguntas circulavam pela vizinhança. Como ele poderia ter chegado à Espanha sem passaporte? É possível mudar quimicamente a cor dos olhos? E esse sotaque diferente? Mesmo com as diferenças incomuns, a família Barclay fechou os olhos e ouvidos. Os pais acreditavam firmemente que Nicholas finalmente tinha voltado para casa, mesmo que alguns membros da família tivessem suas dúvidas. No entanto, um investigador particular chamado Charlie Parker achou a história toda suspeita. Charlie não acreditava que os sequestradores fossem fisicamente capazes de mudar a cor dos olhos do garoto. Além disso, se o que Nicholas disse fosse verdade, os deploráveis eventos pelos quais ele passou certamente o teriam tornado retraído, mas não era esse o caso. Charlie e outros investigadores examinaram de perto as fotos de Nicholas antes e depois do suposto sequestro. Além da mudança de olhos e cabelos, ele notou mais uma diferença que resultou em uma reviravolta alarmante: as orelhas. As orelhas, como impressões digitais, são completamente únicas para cada indivíduo, e as orelhas deste jovem não coincidem com as do menino que desapareceu 3 anos antes. Mas, se a pessoa que encontraram não era Nicholas Barclay, com quem exatamente os investigadores estavam falando? Na verdade, era um francês de 23 anos, chamado Frederick Borden, que fingia ser um garoto de 16. Frederick também era conhecido como o Camaleão pela Interpol, a maior organização policial do mundo. Frederick era um criminoso procurado que se fazia passar por crianças desaparecidas e ao longo de sua vida ele se disfarçava de centenas de personalidades diferentes. Seu disfarce mais recente era Nicholas Barclay. Frederick aparentemente teve a ideia de se passar pelo menino desaparecido quando a polícia espanhola que o encontrou disse que ambos tinham uma semelhança impressionante. Isso era tudo o que ele precisava ouvir para fazer o próximo truque. Charlie Parker contou imediatamente à família Barclay o que ele e o resto dos investigadores descobriram. Eles ficaram completamente desanimados com a notícia. Depois que o investigador descobriu que eram 2 pessoas diferentes, a família Barclay ainda insistiu que ele era Nicholas e até tentou mantê-lo como seu. Todos ficaram perplexos, porque eles queriam um estranho em sua casa. Era uma maneira de lidar com a sensação de perder o filho ou seria outra coisa? E onde está o verdadeiro Nicholas? O irmão de Nicholas, Jason, aparentemente
começou a duvidar da autenticidade de seu irmão, depois que ele chegou em casa. Frederick, posteriormente, contou que todos os outros lhe deram abraços intermináveis e pareciam realmente estar convencidos de que ele era quem dizia ser, exceto Jason. Frederick disse: quando ele veio me ver, ele não me olhou como Nicholas, ele não fingiu olhar para mim como Nicholas, e ele disse boa sorte para mim e foi embora. Após Frederick ser desmascarado pela polícia, o francês propôs sua própria teoria ultrajante. Ele alegou que a família Barclay sabia que ele não era o filho o tempo todo e a razão pela qual o aceitaram foi para encobrir o seu crime. Eles sabiam que eu não era Nicholas, disse Frederick. Eles não acreditaram em uma palavra do que eu disse, mas eram bons em não demonstrar isso. Lembro-me que na Espanha, Carrie fazia tudo por mim. Quando eu não sabia algo, ela me dizia: essa é a casa em que morávamos, essa é minha filha, sua sobrinha. Você se lembra disso? Lembre-se disso, lembre-se disso, lembre-se, repetidas vezes. Ela queria colocar isso na minha cabeça, então eu nunca iria esquecer. Ela não podia dizer que eu não era o seu irmão. Ela acreditava ou não? Se você me perguntar, não. Ela não acreditou por um segundo que eu era o seu irmão. Ela decidiu que eu seria o seu irmão. Por mais absurdo que fosse, Charlie Parker ainda queria investigar a alegação. A natureza agressiva do jovem era demais para sua família? No entanto, antes que qualquer grande passo pudesse ser dado na investigação, Jason foi encontrado sem vida. Charlie nunca encontrou provas conclusivas de que os Barclays tivessem uma participação no desaparecimento de Nicholas. Ele até escavou o quintal da família em busca de um corpo, mas surgiu de mãos vazias. Apesar de não ter encontrado nenhuma evidência substancial, Charlie não acreditava que a família Barclay seja completamente inocente no desaparecimento de Nicholas. A família, é claro, disse o contrário, mas com todas as circunstâncias misteriosas que cercam o caso, ninguém podia ter certeza. Frederick Borden cumpriu pena e passou 6 anos na prisão. Após sua libertação, continuou a roubar a identidade de outras pessoas e entrou e saiu da prisão por alguns anos, antes de finalmente se estabelecer, se casar e ter filhos. Este caso é muito mais do que apenas bizarro, é quase surreal. Até hoje, não sabemos toda a história do que aconteceu com Nicholas Barclay e talvez nunca saberemos. Ao menos que o verdadeiro Nicholas seja encontrado ou volte para casa, nunca saberemos a verdadeira história do que aconteceu com ele. O caso Nicholas Barclay permanece aberto. Sobre essa história, alguns entendem o caso como o típico desespero de uma mãe que queria acreditar a todo custo que o filho estava vivo. Outros enxergam o desespero de uma mãe para encobertar algo que saiu do controle. De qualquer forma, esse é um caso bem sombrio. Você não acha? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. As informações são de Boredom Therapy, Observe e Vocal Media. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!